Fala galera, vamos começar aqui uma aula básica, né, de introdução aí à anatomia do crânio, começando pelos ossos do crânio, né? Então aqui a gente tem uma vista frontal ou anterior do crânio. Vamos começar relembrando aí o nome ou aprendendo o nome dos ossos do crânio. Esse amarelo bem saliente que forma a testa, né? A fronte da pessoa é chamado de frontal, né? O osso frontal ele tem a sua parte vertical, chamada de parte escamosa, né? E tem uma porção orbital, chamada de parte orbital do frontal, e assim como uma parte nasal, mas isso fica para a próxima aula. O osso frontal ele faz uma sutura, sua principal sutura, com o osso parietal, representado em laranja, né? E o osso parietal ele está em número de 2. Então nós temos parietal direito e esquerdo. As suturas são articulações fibrosas, tipo sinartrose, né? Imóveis, elas não têm função de mobilidade no adulto, entre os ossos do crânio, né? Unida por feixes de tecido fibroso bem curto, né? Então são ditas fibrosas. Essa é a sutura coronal ou frontal, né? Porque ela faz um paralelo ao plano coronal em anatomia. E essa é a sutura sagital, também em paralelo, né? Ela é traçada junto ao plano sagital em anatomia. E aí nós temos o parietal direito e esquerdo. Indo aqui mais para trás, né, posterior, temos o osso occipital. E o osso occipital ele articula com o frontal por meio da sutura lambdoidea. Sutura lambdoidea, né? O exato ponto em que a sutura sagital encontra com o occipital é chamada de lambda, né? Lambda é uma letra grega, então aqui tem uma similaridade com a letra grega. O que mais nós temos? Temos esse osso verde, que é chamado de temporal, né? É o osso que está na têmpora, por exemplo. Ele tem a sua parte escamosa, uma parte petrosa, e uma parte timpânica, tá? Então são partes do temporal que veremos nas próximas aulas aí. Essa porçãozinha do temporal se chama processo mastoide, tá? Essa porçãozinha, processo mastoide, masto vem de mama, né? Então o processo mastoide tem essa semelhança a mama, a um mamilo, seria algo similar a isso, né? E a suturinha occipitomastoide aqui desse lado, parietomastoide desse lado, e toda essa porção, esta sutura entre o parietal e o temporal, né, ela ganha um nome de sutura escamosa, né, ficou conhecida como escamosa, seria a sutura temporoparietal, né, mas ela ficou conhecida pelo seu tipo, né, que é um tipo em escama, onde um osso se sobrepõe sobre o outro osso, portanto, é uma sutura do tipo escamosa, né? A gente ficou famosa pelo nome sutura escamosa, a sutura entre o parietal e o temporal. Tá? Na frente aqui do osso temporal tem o osso esfenoide, né? O osso esfenoide é esse azulzinho, é a asa maior do esfenoide, e aqui ele apresenta para nós 3 suturas importantes, né? A sutura com o frontal, a frontoesfenoidal, a com o parietal, esfenoparietal, e a com o temporal, né? Esfenotemporal. E um ponto específico dessa sutura, que seria aproximadamente aqui, né? A junção da esfenoparietal mais posterior, é chamado de pitério, é um ponto antropométrico. Tem mais uma suturinha aqui, ó, a esfenozigomática, né? E esses são os ossos que a gente chama de ossos do neurocrânio, né? Ossos do neurocrânio. Essa é uma visão da calvária, que seria a calota craniana, né? A calvária contém ali 4 ossos que formam a calota craniana, a abóbada craniana, né? O topo do crânio é o parietal,
parietal, né? Frontal e o nosso occipital. Então são 4 ossos formando a calvária, a abóbada craniana. E nós vamos ter mais 4 ossos formando a base, né? A base do crânio, totalizando 8 ossos no neurocrânio. Então, numa vista inferior, nós vamos ter aqui esse osso azul bem no meio do crânio, né? Que é o nosso esfenoide. Posterior a ele tem o roxo, que é o occipital. E nas laterais vamos ter 2 ossos parietais, completando mais 4 ossos, né? Então são 4 ossos da base e 4 ossos na calvária, totalizando 8 ossos no neurocrânio. Né? Tem só isso? Não, tem os ossos agora da face. Tá? Então a gente tem ossos conhecidos por fazerem parte do víscero-crânio, do esqueleto da face. Né? E podemos citar algum deles, como maxilar, que são 2, né? Tem o maxilar direito e esquerdo, eles são unidos pela sutura intermaxilar. Nasal, que são 2, um direito e um esquerdo. Aqui dentro, né, do nariz, a gente chama de abertura piriforme, essa abertura em formato de pirâmide triangular, limitada pelo osso maxilar. Nós encontramos aqui outros ossos, por exemplo, um pedacinho do osso chamado etimoidal, a lâmina perpendicular do etimoidal, esse osso roxinho aqui na base, né? São 2, um de cada lado, são as conchas nasais inferiores, são ossos avulsos, né? Então, eles estão isolados dos maxilares, né? São um par de ossos separados dele. E o mais roxinho aqui, no meio, né? Formando o septo nasal ósseo, é chamado de vomer e constitui a divisória mediana das cavidades nasais, né? A parte óssea ali. Tá? Outros ossos a gente pode ver aqui pelo ângulo da órbita, formando também a órbita, né? Nós temos aqui um osso famoso chamado de lacrimal, né? O osso lacrimal ele possui um canal lacrimal que faz a lágrima escorrer até a cavidade nasal. Tá? Então esse é o osso lacrimal. Ele possui uma fossa lacrimal, né? E um canal lacrimal que escorre a lágrima até a fossa nasal. Mais posterior nós temos a lâmina orbital do etemoide e a asa maior e a asa menor do esfenoide, sua porção orbital. Né? A órbita é composta então pelo lacrimal, etimoidal, esfenoidal, o frontal, a parte orbital, o zigomático em sua face orbital, o maxilar em sua face orbital e um pedacinho aqui do vermelho é o chamado palatino, também face orbital do palatino. Né? Aí constitui a órbita. Então aí nós temos o víscero-crânio e seus 14 ossos, totalizando no nosso crânio 22 ossos, né? Com algumas variações de pessoa para pessoa por conta de ossos suturais extranumerários. Tá? Então vamos lá dar uma recapitulada geral. Maxilares, onde nós vemos os processos alveolares das articulações dentoalveolares, a abertura piriforme, espinha nasal anterior, ossos nasais, né? Entre eles possui uma sutura chamada sutura internasal, uma sutura do tipo plana, uma sutura entre o nasal e o maxilar, né? O osso maxilar direito com um forame infraorbital e uma margem infraorbital. E o maxilar, ele possui um processo zigomático para articular com o temporal, por meio da sutura zigomático maxilar, né? E ele possui um processo, uma extensão com o frontal, que vai até o frontal e se articula por meio da sutura, da juntura frontomaxilar, neste ponto aqui, tá? Aqui tem uma sutura com o nasal, então a sutura nasomaxilar, entre o nasal e o maxilar, certo? Margem infraorbital, margem supraorbital, forame infraorbital, forame ou incisura supraorbital.
Aqui nós temos o arco superciliar e um sulco supraorbital logo acima desse arco, aqui, esse relevo, né? Temos a glabela medialmente e um ponto onde o osso frontal faz sutura com o nasal, essa sutura aqui, chamada de násio, né? Um ponto também antropométrico. Nosso zigomático possui um forame, chamado forame zigomático facial, né? Ele possui um outro forame dentro da órbita, chamado zigomático orbital. O zigomático ele articula com o frontal, com o temporal, com o maxilar e com o esfenoide, né? O zigomático acompanha a chamada maçã do rosto, e ele apresenta ali uma importância estética para nós, né? Então temos o processo frontal do zigomático, a extensão do osso que vai até o osso frontal e articula com ele por meio dessa sutura chamada de sutura frontozigomática. E temos o processo temporal do zigomático, que é a extensão do zigomático que articula com o temporal por meio da sutura temporozigomática, né? Temos a face orbital do zigomático, também já comentada, tá? Então, era isso aí, era mais para revisar, né, os ossos do crânio, relembrar aí um pouquinho dos acidentes anatômicos do crânio, tá? E veremos mais aí na próxima aula. Valeu!